Em tempos de seca, a pesquisa da UFG avalia a possibilidade de Bacia de Caldas abastecer a região metropolitana de Goiânia no futuro. Praia faz reajuste no valor das bolsas de assistência estudantil. Estudo da UFG analisa quanto tempo anticorpos contra a Covid permanecem no corpo. E para destacar o Dia do Alzheimer, o Mundo UFG traz entrevista com o professor da Faculdade de Medicina sobre a doença. Boa noite, Mundo UFG está no ar. Goiás enfrenta uma seca severa com risco iminente de desabastecimento. Em 5 cidades já falta água: Crixás, Goianésia, São Luís de Montes Belos, São Luís do Norte e Posse. Na região metropolitana de Goiânia, a Saneago prevê rodízio de abastecimento se a vazão do Rio Meia Ponte ficar abaixo do nível necessário. Mas o governador Ronaldo Caiado afirmou ontem, quarta-feira, que rodízio não vai ser preciso. Para tentar evitar o desabastecimento, o governo estadual fez um acordo com proprietários para a possibilidade de abrir 9 barragens particulares para aumentar a vazão do Meia Ponte. A primeira delas já foi aberta em uma propriedade rural. Essa crise de falta de água não é nova, a gente sabe, e uma pesquisa da UFG estuda como a Bacia de Caldas pode ser alternativa para abastecer cidades no futuro de forma sustentável. Então, como a Bacia do Rio Caldas ela está sendo indicada como a futura bacia a receber um projeto hídrico semelhante à do Ribeirão João Leite, nós já estamos propondo estratégias de planejamento indicando quais serão essas áreas ou quais são as áreas mais adequadas cujo o disciplinamento do uso e essas estratégias de gestão sustentável já possam ser implantadas. Atuando de forma preventiva nessa bacia, no futuro, quando a bacia estiver em demandas e oferecendo uso para a região metropolitana de Goiânia, né, ela não sofra, né, ou ela não seja acometida por esses problemas tão intensos quanto nós já estamos percebendo na bacia do Meia Ponte. A professora explica ainda quais aprendizados podemos tirar da bacia do Meia Ponte para não termos o mesmo problema de falta de água no futuro, caso a Bacia de Caldas passe a ser usada. A bacia como um todo, ela tem um processo histórico de ocupação atrelado ao processo de ocupação do estado de Goiás. Então, aconteceram ocupações de áreas que são favoráveis a recargas hídricas, aconteceu o processo de desmatamento de áreas de APPs, desmatamento de regiões de nascentes, né, que no passado, ao serem incorporadas na matriz produtiva, na matriz da agropecuária, né, foi considerado como sendo uma estratégia ocupacional. No entanto, esses ambientes vegetacionais, eles garantem sistema de filtragem de água, eles garantem a recarga dos lençóis superficiais e lençóis profundos, né? E como esse processo aconteceu de desmatamento, aconteceu no passado, hoje nós percebemos os impactos desses processos de desmatamento. Então, na bacia do Rio Caldas, que é uma bacia que também apresenta taxas de desmatamento expressivas desde a década de 80, é importante já pensar no reestabelecimento da revegetação dessas áreas de APP. E é importante lembrar que as áreas de preservação permanente, chamadas de APP, de corpos hídricos, elas são protegidas pela legislação. A pesquisa da UFG se dedica a calcular quanto tempo levaria para preparar a Bacia de Caldas para que ela se torne fonte de abastecimento da região metropolitana de forma sustentável. Isso é o que a pesquisa está, nesse momento, se dedicando, né, a realizar esses cálculos vinculados às temporalidades necessárias, né, de implementação das ações, que seriam ações mais de curto, médio e longo prazo, para poder garantir o equilíbrio hídrico, né, e de produção de água da própria bacia do Rio Caldas. Né? Então, uma data precisa eu não consigo te passar porque é o momento em que a pesquisa está. Né? Ela está modelando esses cenários e fazendo as proposições de temporalidades, né? Mediante cada condição da bacia e cada condição de estrutura fundiária também. Né? A gente tem que entender que a área rural
ela é composta por uma multiplicidade de atores, né, de pequenos a grandes proprietários, né, e uma multiplicidade também de larguras que são estabelecidas na legislação para as áreas de APP. Então, cada canal de drenagem, ele pode, ou diferentes canais de drenagens podem apresentar variações em tamanhos de APP. Então, a pesquisa está, nesse momento, fazendo essas mensurações. A aluna do programa de pós-graduação em odontologia da UFG, Camila Alves Costa, conquistou premiação na International Association for Dental Research Hatton Award 2021, principal competição na área de pesquisa científica odontológica do Brasil. Agora ela representa o país na próxima reunião mundial da associação em 2022 na China. O trabalho da doutoranda é sobre a associação entre saúde bucal precária e efeitos adversos da Covid-19 em pacientes hospitalizados. Os resultados reforçam o quanto cuidados odontológicos regulares são importantes na prevenção de complicações da Covid. A pesquisa faz parte de um projeto global financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás para identificar e auxiliar financeiramente pesquisas que pudessem reduzir os impactos da pandemia no estado. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG publicou uma portaria que reajusta os valores das bolsas de assistência estudantil que estavam há 10 anos sem correção. Pela primeira vez, os valores estão equiparados em toda a UFG, compreendendo a região metropolitana de Goiânia e o campus de Goiás. Em nota, a Pró-Reitoria afirmou os compromissos com a gestão transparente dos recursos financeiros e a ampliação do atendimento aos estudantes de baixa renda, como condição de permanecer e concluir o curso de graduação na UFG. No início da pandemia, ano passado, o projeto Tenda Triagem de Covid-19 da UFG foi uma das primeiras ações para testar um grande número de pessoas em Goiânia. Foram testados profissionais da segurança e da saúde. Os desdobramentos disso continuam, com uma pesquisa que acompanha pessoas que tiveram um teste PCR positivo na época para checar agora quanto tempo o coronavírus e também os anticorpos contra ele se mantêm no organismo. Então foram mais ou menos 140 indivíduos que participaram, que entraram na coorte. Então o que nós fizemos com eles? Nós coletávamos inicialmente a cada 10 dias, eles fizeram a primeira coleta lá na tenda e 10 dias após, uma vez positivo, nós os convidávamos para participar do estudo e fazíamos a primeira coleta com 10 dias após a primeira positividade. Aí coletávamos naso e orofaringe, coletávamos sangue para detecção de anticorpos. E avaliávamos a presença ou não, né? A detecção ou não do RNA SARS-CoV-2, nós fizemos essa parceria com o LACES, e a carga viral. Então, fizemos isso a cada 10 dias, até que nós tivéssemos 2 amostras negativas, que indicaria que esse indivíduo evoluiu bem, né, já eliminou o vírus. E, em paralelo, nós detectamos o anticorpo. Nós queríamos saber quando que começava a positividade, tanto para anticorpos IgM quanto para anticorpos IgG. Então, nós coletamos com 10 dias a amostra sanguínea, depois com 10 dias, e depois, uma vez positivo para IgG, nós passamos a coletar a cada 30 dias, depois a cada 120 dias. Estamos coletando, são 24 meses de segmento. Na época que a pesquisa começou, a gente ainda não tinha vacinas contra a Covid. À medida que a campanha de vacinação avançou, essa informação passou a fazer parte do estudo. Nós, ao longo desses 24 meses, a cada coleta, a gente faz um pequeno questionário, né? E a gente pergunta sobre a vacina, que tipo de vacina que ele tomou, né? E a data dessa vacinação. A pesquisa ainda está em andamento, buscando verba para continuar. Mas, segundo a professora, informações sobre a permanência do vírus SARS-CoV-2 já foram observadas pela equipe. O que nós fizemos, que foi a persistência
da detecção do RNA SARS-CoV-2, de ácidos nucleicos, né, do SARS-CoV-2, o que nós vimos é o que a literatura tem mostrado. Alguns indivíduos persistem por 30 dias ainda com a detecção do RNA viral, mas isso não quer dizer que eles sejam pessoas infecciosas, digamos assim, que eles transmitam o vírus, né? A carga viral é baixa, então isso já é algo que nós já temos isso na literatura. As demais, nós estamos aguardando financiamento. Nós temos coletado um pedido, inclusive, aos participantes paciência, né? Nós não temos recursos para realizar no tempo que nós gostaríamos de fazer. A professora reforça ainda a importância de, mesmo quem já teve Covid, se vacinar. É importante que, mesmo que você tenha tido Covid, você se vacine. Uma vez vacinado, você ativa teu sistema imune, né? Tuas células de memória. E aí você, potencializa a sua resposta imune. Então, é extremamente importante que você seja vacinado. Nós vamos precisar de vacinação anualmente? Eu acredito que sim, né? Que nós vamos precisar, assim como a gente tem para a influenza. 21 de setembro foi Dia Mundial do Alzheimer. A doença atinge quase 44 milhões de pessoas no mundo e é cada vez mais comum por conta do aumento da expectativa de vida da população. Conversamos com o professor da Faculdade de Medicina da UFG, Delson Silva, sobre o assunto. A doença de Alzheimer é uma demência, né? O indivíduo, então, começa com perda cognitiva, normalmente perda de memória. Às vezes inicia com fatos simples, por exemplo, esquecer compromissos do dia a dia, perder, por exemplo, em locais comuns, né, que ela vai normalmente, ela tem uma dificuldade, às vezes uma atividade que ela faz normalmente durante o dia, um compromisso, ela esquece. E pode ter alguns casos que começam com alteração de comportamento também, né? A pessoa começa a ficar era uma pessoa mais calma, começa a ficar mais irritadiça, diferente, ela pode apresentar alteração de humor, por exemplo, associada, ficar mais depressiva. Enfim, é uma doença que começa de forma bastante insidiosa. Não quer dizer que todos os casos que têm esses sintomas vai desenvolver Alzheimer. Às vezes pode ser só mesmo esse contexto emocional. Uma dica bastante importante que eu faço sempre é que os pacientes não aceitam, mas quando a família começa a perceber que está alguma coisa diferente na esfera da memória ou do comportamento, isso é um sinal de alerta. Muitas vezes o paciente vai ao consultório e fala, não, estou aqui, eu não sei nem porquê. A família, não, ela está diferente, isso, aquilo. Quer dizer, mostrando que há uma alteração nessa esfera. Outra coisa importante é que o Alzheimer representa 50% das demências. Nem todo paciente que tem perda cognitiva, ele apresenta Alzheimer. Pode ser outra demência, pode ser uma demência vascular, por um AVC, por múltiplos AVCs, pode ser de outra causa, tem uma doença que tem um parkinsonismo, que parece com Parkinson, mas tem demência, que é a doença de Corpúsculo-Levy, que é importante. Alguns medicamentos no idoso, tem que ficar atento, medicamentos podem embotar a capacidade cognitiva, intelectiva da pessoa e simular uma demência. Existem as pseudodemências em depressões graves, que o indivíduo parece que está demente, mas não é, mas ele está extremamente deprimido. Existem outras circunstâncias que têm que ser afastadas, metabólicas, por exemplo, vou dar um exemplo mais comum, o hipotiroidismo, por exemplo, né? Ele, quando mais grave, ele pode alterar a cognitiva e simular situações de demência. Então, o Alzheimer realmente é a principal causa, mas existem outras causas também que têm que ser investigadas, né? Não existe uma prevenção direta. Por exemplo, nós não temos nenhum remédio, como você disse no início, é uma doença que não é curável, né? E também não é uma doença que a gente consegue impedir dela aparecer. Mas existem alguns fatores que são fatores mutáveis, que você pode ajudar. O que acontece? É uma dieta saudável, a prática de exercício físico, exercício mental é importante, né? A pessoa tem uma vida ativa mentalmente e fisicamente, tratar a hipertensão arterial, que é um fator de risco, o diabetes, combater o tabagismo, o alcoolismo, combater a ociosidade, a obesidade, tudo isso são fatores que podem
ajudar na prevenção da doença. E tem aqueles que são inevitáveis, né? O envelhecimento, ela é uma doença que, em mais de 90% dos casos, ocorre em pessoas entre os 60 anos e 65 anos. Apesar, fazer um alerta aqui, que existe Alzheimer em pessoas mais jovens, né? Abaixo dos 50 anos. É raro, mas existe. Em casos em que se confirma o diagnóstico, o cuidado é essencial. O cuidado com amor, carinho, os cuidados gerais, né, nutricionais, são cuidados importantes. E isso faz toda a diferença. Quando a família é uma família cuidadosa, com bons cuidadores, isso faz muita diferença, sim. Bom, existe o tratamento medicamentoso, né, que são remédios, e o tratamento não medicamentoso. O tratamento medicamentoso deve ser começado o mais rápido possível, por isso que o diagnóstico precoce é importante. Por que acontece o Alzheimer? Ele acontece porque é uma perda de neurônios, esses neurônios que são produtores de um neurotransmissor chamado acetilcolina, então nós vamos dar remédio para tentar aumentar esse neurotransmissor. Então nós temos várias drogas que nós chamamos anticolinesteráseos, para inibir um enzima para aumentar esse neurotransmissor. E outras medidas associadas com remédios, tratar a depressão, se ele estiver deprimido, enfim, combater as doenças que cercam a demência, a hipertensão, o diabetes, e o tratamento não medicamentoso, né? Que o principal deles é a reabilitação cognitiva, principalmente no início da doença. Nós temos o acompanhamento psicológico importante, a prática de exercício através de fisioterapia, treino mesmo com exercícios, fonoaudiologia, porque ela é uma doença que pode, em algum momento, ter alterações da fala, né? Então, a pessoa ter esse tipo de acompanhamento multiprofissional. A musicoterapia hoje está muito em voga para o tratamento da doença de Alzheimer. Então, enfim, nós temos um tratamento multiprofissional que é o ideal. O problema que nós temos aqui no Brasil é que nós não temos programas governamentais. Então, é caro, né? São tratamentos caros. Os remédios, a bem da verdade, eles são oferecidos pelo sistema público. Essas são medicações de alto custo que o sistema público oferece, sim, o médico pode solicitar para que o paciente faça uso. O professor da UFG explica ainda que, pelo aumento da expectativa de vida da população, mais casos de Alzheimer surgem, se tornando, então, uma questão de saúde pública. A gente conclama, nós temos lá na universidade os ambulatórios específicos para essas doenças, né, em que a gente conclama para ter os programas de investimento público no sentido de dar melhor qualidade de vida para esses pacientes. A segunda mensagem que eu passo, se há uma suspeita, leva ao profissional, para que ele possa fazer o diagnóstico mais precoce possível. Quanto mais precoce, melhor para o paciente. Eu sempre digo, o Alzheimer existe, assim como eu falo para o Parkinson, mas o tratamento também. Não quer dizer porque a doença é uma doença que não tem cura, que você vai largar para lá, como era antigamente. Não, ele está caduco, deixa para lá. Não é assim. Você pode implementar um tratamento que dê qualidade de vida para o paciente e para o familiar, porque é um transtorno ter um paciente, às vezes, na família com Alzheimer. Então, ao longo da doença, ele muda, às vezes é mais agressivo, tem alteração de comportamento, é muito pesado para os cuidadores, às vezes, o manejo desses pacientes. Então, é importante o diagnóstico o mais rápido possível. Outro intervalo bem rapidinho, mas não saia daí, porque a gente já volta. O professor Greyton Toledo de Azevedo, do Instituto Federal Goiano de Ipameri, graduado em matemática pela UFG, é o único brasileiro entre os 50 finalistas do Global Teacher Prize, conhecido como Nobel da Educação. O prêmio é promovido pela Varkey Foundation e pela Unesco. O professor participa da competição com o projeto Matix, que alia aulas de matemática com conhecimentos de robótica e jogos digitais, e criou aplicações voltadas ao tratamento de sintomas da doença de Parkinson, com materiais de baixo custo. O resultado da 8ª edição da premiação vai ser divulgado em novembro e o prêmio é de $1 milhão. Vamos conhecer agora um pouco sobre o projeto Exercícios de Ser Leitor, Leitura Literária, Interpretação e Escrita, que busca estimular alunos e pais de alunos a interpretar textos literários.
A ideia começou no CEPAI UFG. Ele surgiu a partir da experiência, da minha experiência com leitura em sala de aula e de algumas professoras do meu departamento, né, que é de língua portuguesa e literatura, e de nós percebermos uma certa dificuldade do aluno em sala de aula de interpretar o texto literário. E sabemos que essa não é uma dificuldade dos nossos alunos, mas é uma dificuldade mais ou menos geral, né? Dessa relação corpo a corpo com o texto mesmo, né? De ler o texto ali no corpo a corpo mesmo, em sua plenitude, né? Explorando cada parte, se for um poema, cada verso, cada estrofe, se for um conto, né? Como é que esse conto se articula e tudo. Então, percebendo isso, e com alguns alunos com dificuldade, com mais dificuldade para esse tipo de leitura, ele surgiu a princípio para esse aluno. Daí nós sempre expandimos mais, né, para outros alunos, e nesse ano nós expandimos para a comunidade. Então, ele se tornou também um projeto de extensão. O projeto começou com alunos do fim do ensino fundamental e do ensino médio, passou a receber alunos de graduação que entraram como bolsistas e recebe também pais de alunos e pessoas da comunidade externa. A ideia foi para além do CEPAI UFG. As capacitações acontecem pelo Google Meet todas as quartas-feiras. Isso, nós temos o Colégio Estadual Colemar Natal e Silva, né, uma escola que já tem participado de alguns momentos, e nós temos a expectativa de outras escolas, inclusive da rede municipal de educação, de participarem. E é interessante que é um momento que agrega diferentes sujeitos. Nós temos, além de nós, professores do Departamento de Língua Portuguesa, alunos do CEPAI, do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos a participação de bolsistas do Programa de Iniciação à Docência, alunos graduandos da Faculdade de Letras da UFG, e temos também os nossos estagiários, que nos acompanham nas aulas e têm nos acompanhado também nesses momentos, no meio desse projeto de ensino e agora de extensão. Então, são momentos bastante ricos, sobretudo porque são diferentes olhares para os textos literários, né? Então, a gente vai até confirmando a noção de que os textos literários são plurissignificativos, porque cada sujeito lança um olhar diferente para o mesmo texto, e os sentidos vão se multiplicando. E, então, é muito interessante que todos nós aprendemos bastante, porque mesmo nós, professoras de língua portuguesa, que temos já uma familiaridade com esses textos, de repente nos deparamos com descobertas que os alunos fizeram, não é? E que nós ainda não tínhamos feito. Muito obrigada pela sua companhia. O Mundo UFG vai ficando por aqui. Até a próxima.